meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. E como sempre, nunca vou cansar de agradecer a permissão e a honra que você me dá de, nesse momento, estarmos compartilhando juntinhas aqui, de ter a sua escuta, o seu acolhimento. Gratidão eterna, viu? Ó, estamos juntas. Olha só, vocês sabem, né? Já falei aqui diversas vezes que eu sou vegana. É a minha segunda pele, assim. Eu sou vegana já há quase 20 anos, vegetariana há um pouco mais de 35. E, de longe, essa foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer na minha vida. Por honra, por respeito, por compaixão, por amor. E justamente para que eu pudesse seguir em paz dentro daquilo que eu acredito que é o certo nessa minha trajetória. E eu não posso falar muito assim, porque senão eu fico emocionada, e aí já viu, né? Então não vou ficar me esticando muito nesse sentido. E hoje nós vamos trazer aqui um tema que é assim: nós vamos escutar e compartilhar com vocês sobre pessoas que cuidam daqueles que não têm voz. Essas pessoas, muitas vezes, elas ficam, quase que a sua maioria, dentro de um anonimato, mas realizando um trabalho que é essencial. Essencial. Pessoas que se dedicam, pessoas que se entregam, pessoas que muitas vezes tiram da onde não tem, mas que, acima de tudo, elas acreditam no seu propósito maior. E eu tenho certeza que esse episódio vai trazer para você que está aí do outro lado conhecimento, quem sabe não desperte em você a vontade de ajudar, quem sabe não desperte em você lá no fundinho uma vontade, um interesse maior de olhar para isso tudo de uma forma diferente e falar assim, poxa, eu nunca tinha percebido isso, beleza? Então, para que a gente possa começar, hoje eu estou aqui com o Heitor do meu lado, bonitinho, estou com a Milton aqui, prazer. Meninos, sejam bem-vindos, eu tenho mania de dar as mãozinhas aqui, muito grata por vocês estarem aqui comigo. Gente, o Heitor, nós nos conhecemos lá no Lar, né? Eu trabalho no Lar Vegan, ele é um cliente que virou um amigo, assim. O Hamilton, eles vão estar se apresentando, mas você é um nutri, né, também? Sou nutricionista. Nutricionista vegano, olha só, gente, que da hora. Se apresentem aí para a nossa audiência e vamos começar. Bem, me chamo Hamilton, eu sou nutricionista, eu sou vegano há 10 anos, eu comecei a me interessar e estudar mais sobre alimentação há 20 anos atrás, quando eu fiz a transição para o vegetarianismo. Exerci outra atividade, hoje a minha atividade principal é como nutricionista, mas eu tive um caminho na área de engenharia e quando eu comecei a me envolver mais com o veganismo, a estudar sobre alimentação e me envolver mais com o veganismo, eu me deparei com várias oportunidades de ajudar aqueles pelo qual eu prezo muito, que são os animais. E dentre as atividades que eu realizo como voluntário, existem as ações que realizamos nos chamados santuários de animais. Legal. E você? Dá um salve para a galera aí. Bom, pessoal, eu chamo Heitor, eu sou vegano, eu acho que eu sou daqui com menos tempo, eu sou vegano, virei vegano em 2020, mas já não como carne desde 2018, né? Legal. E minha transição no veganismo, vegetarianismo, na verdade, não foi nem na causa animal, foi virar muito depois, né? Eu tava em transição de carreira também, né? Eu trabalhava com música e resolvi ir para esse lado mais... Tentei fazer musicoterapia, tentei ir para os lados das terapias. E alguns desses cursos de terapias, assim, eles pediam para ficar sem comer carne, sem algumas coisas para poder fazer o curso, né?
de 10 dias, mais ou menos. Aí, depois que eu terminei o curso, 10 dias sem comer carne, terminei meu curso lá, falei, vou ver até onde eu consigo aí. Aí fui levando, entrei no yoga, hoje eu sou professor de yoga, né? Hoje a minha profissão é como professor de yoga. E aí, dentro do yoga, que inclusive esse yoga que eu dou aula, que é o Yoga Adventure, ele é um método que tem como base o veganismo também. Ah, que né? legal. E aí foi onde eu transitei. Quando eu me formei como professor de yoga, eu transitei do vegetarianismo pro veganismo. E aí no veganismo não tem como, né? Aí o que era para ser só como a gente brinca, né? Ter o veganismo dieta e ter o veganismo da causa. Quando você entra, assim, é muito difícil você não ir pra causa, né? Aí Sim. acabou que entrei aí. Também faço parte do projeto aí dos santuários e tal. A gente pode contar depois um pouquinho mais aí como começou essa ideia dos santuários e tal. Ai, que bacana, muito bom. Então, já que já falamos um pouquinho sobre, o que é um santuário? Para quem lá em casa não sabe o que é. Como pode? Bem, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, até mesmo quando se compara com o zoológico. Qual que é a diferença? Porque os animais vão ficar, de alguma forma, confinados em alguns espaços. Então, qual é a diferença entre o zoológico e o santuário? Bem, focando para o santuário, é um espaço para acolher, proteger e, muitas vezes, ajudar na recuperação de um animal que passou por algum tipo de maus tratos. Então, existem vários tipos de santuários no Brasil. Existem os santuários maiores, os menores, mas o foco é sempre resgatar o animal que passou por maus tratos. E, na maioria das vezes, esse animal fica nesse santuário sendo assistido, né, por toda a sua vida. Então, é um espaço onde o animal vai poder viver o restante da sua vida, recebendo muito carinho, muito amor e, o principal, proteção, né? Porque eles já chegam lá numa condição desfavorecida, né? Assim, os santuários, eles recebem animais saudáveis ou geralmente são animais que já vêm doentes, vêm de uma trajetória difícil? Como que é isso? A maioria dos casos são animais que passaram por algum tipo de maus tratos. Então, ou são animais que chegam doentes, ou animais que chegam com algum machucado, a perna quebrada, animais que chegam cegos porque passaram por algum tipo de trauma, mas não são animais saudáveis, é muito raro. Existe, como aconteceu recentemente num dos santuários onde nós trabalhamos como voluntário, mas é a exceção de chegar um animal saudável. A maioria dos animais são animais doentes, e quando chega lá, os animais precisam receber toda uma atenção, um tratamento adequado para que ele possa se recuperar e depois passar o restante da sua vida da melhor forma possível. Porque geralmente local. eles ficam lá, né? Uma vez que entrou no santuário, eles ficam lá até o fim. É geralmente assim ou não? Como funciona? Porque eu também não sei, gente. Especificamente desses que nós trabalhamos como voluntário, então a maioria dos animais fica no local para o resto da vida. Você pode até adotar um animal lá do santuário, mas o adotar é assim, você apadrinha ele, você pode ir lá ver o seu animal que você adotou e ajuda ali com o financeiro, e é o máximo que tem nessa parte, assim, né? O adotar ali, no caso, você não leva para casa, assim. Ah, tá. Então, uma vez que ele entrou lá, ele fica lá sempre aos cuidados de pessoas que amam, né? Ela passa a ser um lugar de segurança para ele, né? De acolhida e de segurança, né? Porque esses animais, a realidade deles, assim, eles chegam doentes, mas geralmente eles chegam a partir de que lugar, assim? Por exemplo, de circo? Qual que é a maioria das vezes, o que acontece, assim? Ele chega lá doente E quais são esses tipos de animais que geralmente o santuário acolhe? Ou são variados ou tem alguma coisa mais específica? A gente pode ser mais explícito, assim? Fale, fique à vontade. Não, é porque, assim, a gente tem muitos casos, como, por exemplo, lá no Terra tem o caso, né, Milton, dos porcos que caíram do caminhão, não foi isso? Que eles estavam indo para o abatedouro, um negócio assim, eu não lembro a história no caso, tem um santuário específico que se chama Terra dos Bichos, fica na cidade de São Roque.
que começou basicamente a partir do acidente que ocorreu com uma carreta que transportava porcos no Rodoanel. A carreta capotou e a partir daí teve toda uma comoção para tentar ajudar a resgatar. E esse tipo de notícia viraliza muito rápido. Sim. E é uma notícia que passa nos jornais mais comuns aí das emissoras abertas. E aí os protetores, pessoas que se solidarizam com a causa, ao verem aquela notícia, começaram a se mobilizar, né, para chegar até o local e a trabalhar para encontrar um destino para aqueles animais. Então, nesse caso, dessas porcas, eram mais de 100. Então, Mais de 100? O caminhão tombou e nisso teve porca que quebrou pata. Judiação. As porcas se machucaram muito. Então, isso foi um exemplo de uma situação envolvendo um tipo de animal e como os animais chegaram no santuário. Esses animais, nem todos sobreviveram, porque já chegaram no santuário em condições bem precárias devido ao acidente. Sim. Então, essa é uma história, né? Um acidente. Uma outra situação pode ser uma pessoa que tem um animal, mas que os vizinhos observam que ela maltrata aquele animal. Então, pode ocorrer alguma denúncia. Aí, todo um processo para que aquele animal seja retirado do tutor, né, digamos assim, para que seja encaminhado em algum santuário. Então, esses animais, eles vêm de locais diferentes, em situações diferentes. Seja um acidente que ocorreu, uma denúncia, ou uma apreensão da polícia ambiental, que é o caso de aves silvestres, né, araras, que acabaram indo também para o santuário. Sim. Então, o ponto de origem, né, de onde surgem esses animais que passaram por algum tipo de maus tratos, são os mais variados possíveis. Eu até perguntei de ser explícito, porque a gente tem casos, por exemplo, de lá no Abraço Animal, né, que é outro santuário, eles têm um cavalo que ele estava pele e osso e ele foi cegado porque ele era cavalo de carroceiro, né? Então, meu Deus. Ele era cego, ao invés de usar aqui, cegaram o lado que fica da pista, para ele não se assustar. Então, tipo, ele tem o olho em carne viva porque realmente ele foi cegado com prego, E tem vários desses tipos. Aí a gente também tem... De novo, tá? Aqui, se quiser pôr para cortar, pode cortar, porque é pesado, né? Eu tô falando uns casos mais pesados para deixar assim. Aí o Fabinho depois ele. Mas tem animal, por exemplo, que vem de abuso sexual com humanos mesmo. Caso de crime, né? Vamos dizer assim. Que é animal de fazenda, que vem de fora. Tem um nome para isso, né? Tem, agora eu não me recordo. Gente, mas eu escutando isso de vocês, né, que vivem essa realidade, eu nunca fui até cara, é sobre-humano ver, chega a ser bizarro isso, né? De você imaginar que possa chegar a esse ponto, né? Que a humanidade possa chegar a esse ponto de crueldade, de falta de amor e de compaixão, né? Porque é absurdo escutar isso assim. Imagina o quanto esses animais não chegam lá assustados, às vezes até agressivos, mas numa forma de proteção, de defesa, e até reconquistar a confiança desse animal, para ele se sentir seguro, se sentir acolhido, amparado ali. É todo um processo, né, de paciência, de entrega, de amor, né, de você ter empatia por aquele ser que está ali naquele momento fragilizado, assustado, amedrontado, depois de já ter sofrido tanto, seja lá por um absurdo desse, ou seja lá, enfim, porque estava dentro de um caminhão lá, tudo aprisionado, indo... Gente, é absurdo, assim. E esses santuários, hoje, vocês têm uma ideia, mais ou menos, claro, isso é muito relativo, mas quantos santuários aproximadamente hoje vocês acham que possa ter, assim, que são atuantes? Mais ou menos. De cabeça? Não, mas sim, uma ideia só. Assim, de cabeça, eu porque acho que é um tem os número maiores, muito baixo, né? que eu conheço.
de cabeça, que eu conheço, eu acho que é muito baixo, uns 12. Que eu conheço de cabeça e chutando muito baixo, assim. 12, mais Que ou eu, menos. de Sim, cabeça. claro, só para ter uma Mas ideia, eu acho mais que ou deve ter menos. mais. Que assim, o que a gente conhece, eu não sei o Hamilton, mas o que eu conheço pelo menos é tudo região aqui sudeste, quando muito conheço 2, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro. E fala assim pra gente, como que funciona esse modus operandi de um santuário, né? Referente a cuidados, alimentação, higiene, saúde, dedicação, de afeto, de carinho. Como que é isso? Como que é essa rotina? Porque eu de verdade não consigo imaginar. Acredito que seja um trabalho muito grande e é contínuo, né? Não é uma coisa que tem uma pausa, não. Ele é constante. Como que funciona isso? Legal. Acho que até para nos ajudar aí a chegar a essa resposta, vamos chamar a Miriam, que faz parte do projeto. Do nosso projeto. Olá, querida, nosso seja projeto. bem-vinda. Olá, muito obrigada. Que Foi um linda que você prazer. é. Obrigada, Seja bem-vinda, muito viu, obrigada. querida? Obrigada. Querida, se apresente para nós. Eu sou a Miriam Luzi e eu sou ativista na causa animal já há 2 anos, há pouco tempo, né? Mas sou vegana, né? E esse chamado dos animais sempre há muitos anos eu tenho esse chamado, além do veganismo, além da alimentação, né? Então, eu sempre quis fazer algo que eu sentisse que eu estivesse fazendo a diferença, mesmo que fosse um pouquinho, né? Então, no ativismo, eu encontrei isso. E é isso. Ah, Por que isso que eu cheguei linda. nos santuários, né? Por isso que eu conheci eles, né? Cada um no seu ativismo. A parte do trabalho para quem está no santuário em si, né, é realmente muito grande, é constante, né? Ela é perpétua, vamos dizer assim. Você não tem uma pausa em cima disso. Vou dar um exemplo. A gente já tentou e no papel, né? Acho que a Miriam lembra, o Hamilton lembra, implementar alguns projetos em alguns santuários. Só que aí depois, quando a gente foi tentar fazer, tipo, ficou aquilo, meu, se não tiver ninguém para fazer isso, se for só pegar um projeto, vou dar um exemplo. Você vai criar uma horta em um santuário. Tá. Um exemplo aqui X, tá? Não foi isso o que aconteceu, mas vou dar um exemplo X. Tá bom. E aí você vai colocar lá dentro desse santuário, por exemplo, se você não tem ninguém de fora que ajude a cuidar, a fazer uma parte disso, a trazer algo novo para dentro do santuário, é basicamente você dar mais trabalho para o pessoal que está ali dentro que já está fazendo isso, entendeu? Que já deve estar talvez no seu Que já limite, está né? sobrecarregado, exato. É, tipo, então, é mais ou menos assim, que você perguntou do trabalho, é um trabalho muito... Isso é assim, isso a gente está falando porque a gente só visita e é de fora, a gente não mora em santuário, ninguém aqui é protetor de santuário. Ah, né? não, sim, mas vocês têm uma vivência ali, Sim, né? Vocês uhum, fazem sim. essa... Sim. Vocês estão ali, de uma certa forma, ativamente, vocês não Sim. vocês estão ali diariamente, mas vocês sabem qual é essa realidade, né? Sim, sim. É, não, então realmente é um trabalho bem perpétuo, é algo bem desgastante, é bem difícil, assim, né? É, por exemplo, lá no Santuário Animal Sente, né? Eles são em 3 Só pessoas. uma pausa aqui, gente. Animal Animal Isso. Lá eles são em 3 pessoas somente, né? Que é a Nana, que é a idealizadora do espaço, o Ah, eu filho sigo dela, ela, uma querida. que é um jovem, né? Que praticamente cresceu lá dentro, né? E um amigo que mora lá. Então, hoje eles têm lá aproximadamente 500 animais, 500? aproximadamente. E animais de grande porte, de pequeno porte. E são os 3 só, né? Os 3. Então, imagina, né? Você tirá-los dessa rotina, que já é puxadíssima, né? Do dia a dia, para tentar colocar um projeto que a gente, de fora, às vezes, a gente vê as possibilidades, né? Tantas possibilidades que podem ser feitas, mas não dá. Se não tiver alguém que vá lá efetivamente e com uma equipe implemente aquilo... E dê manutenção e dê continuidade manutenção para e aquilo, que é o continuidade. essencial, né? Senão, não tem como tirá-los dessa rotina, não tem. Pois é. Eu não consigo me imaginar nesse lugar. Mas é a realidade deles. Até porque você está falando de uma vida, né? Você não está falando, assim, de um objeto, de algo ali
inanimado que você tenha que dar conta. Não, você está falando de vidas. Que cada dia tá diferente. Isso, né? exatamente. Um dia tá que- bem, outro dia pode estar exatamente. doente, né? Exatamente. Um dia foge, o outro dia machuca, outro dia a cobra pica. Então, assim, cada dia sabe-se lá o que acontece, né? Então, assim, se tudo correr direitinho, eles finalizam o dia fazendo o trato dos animais, dando comida para os animais, né? E aí a vida segue, né? E isso tudo sem ajuda, né? Sem É ajuda isso que ia entrar. financeira. Eu ia entrar nesse tópico. É. A maioria, eu acredito, então, que a realidade desses santuários hoje é uma realidade zero apoio governamental. É zero. Sim, zero. Zero apoio. Zero apoio. apoio. Foi o que a gente estava conversando até no off, né? Tipo, do terceiro setor, né? Essas ONGs, etc., já tem pouco apoio, vamos dizer assim, né? E eu digo pouco comparado com outros locais que são distribuído dinheiro, né? E aí, dentro da ONG, os apoios que são para ONGs voltadas para causas humanas, etc. Como eu disse, deve haver alguma, eu não conheço, se o pessoal conhecer aí pode avisar, mas das que eu faço parte, não só santuários, como ONGs, gatis, canis, etc., eu não conheço nenhuma do terceiro setor aí, da parte de ONGs, da causa animal que receba ajuda, assim. E é um trabalho essencial, né, gente? Na verdade, eu acho que até é um serviço de utilidade pública, né? Totalmente, né? Eles estão fazendo o trabalho que deveria ser feito pelas prefeituras, né? Pelo Estado, né? E não fazem, né? É o que você vê de ONG aí, que vai castrar bicho, que tá proliferando em comunidades, Sim. em bairros. É só iniciativa privada, só as pessoas, né, que vão lá, se disponibilizam, né, de fazer alguma coisa, né. Não dá para contar com ajuda, tem que ir fazer, sem esperar ajuda. O que vier de ajuda, ajuda, né. Sempre bem-vindo, né? E aí vocês criaram um projeto, é isso, Hamilton? Sim, começou numa reunião que tivemos entre os voluntários da SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Foi na sede, lá em Moema? Eu esqueci agora. Vocês todos Vila fazem Mariana. parte Ana da Rosa. SVB? Ana Rosa. Todos vocês Sim. fazem parte da Mas SVB? nós somos filiados. Filiados, Da tá. SVB, entre outras, né? Acho que todo mundo aqui, geralmente, quando você é ativista, quando tem um ativismo, você vai. Sinergia. Ah, sim, mas a ideia veio daí, né? Começou aí. foi numa no reunião encontro lá, tá. em janeiro de 2024 do Grupo de São Paulo. Então, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem vários núcleos espalhados pelo Brasil de voluntários. Então, são os voluntários que se reúnem e propõem atividades voltadas para conscientização, sensibilização das pessoas em relação aos animais. Certo. E foi numa dessas reuniões que surgiu essa ideia e nós abraçamos, né? Então, nós topamos aí ser os responsáveis por realizar ações nos santuários. Então, a ideia surgiu em janeiro de 2024 e, a partir daí, todos os meses, nós fazemos alguma ação, algum trabalho voluntário em algum desses santuários. Geralmente, Como os chama o santuários... projeto? Vozes dos Santuários. Vozes dos Santuários. Bonito nome, né? Parabéns, o nome ficou ótimo. Obrigado. Foi ideia da mídia esse nome, ó. Ficou ótimo. Eu achei um bom nome, né? Você dar voz mesmo ao santuário, né? Fazer gritar mais as dificuldades, os problemas que existem lá, né? E como ajudar, né? Sim. E inclusive, um adendo ao que o Hamilton estava falando, nasceu na SVB justamente depois de um ativismo, de um voluntariado em cima de santuário, né? Que, na verdade, não era bem um santuário, mas era o caso das búfalas de Brotas. Nossa, quem Eu não acho que o lembra Hamilton disso, que estava né? organizando a visita, não foi? Eu lembro Eu que você fui... organizou a lista. Eu participei uma vez Sim. de uma ação na fazenda onde estavam as búfalas. As búfalas nas transferências. Mas a maior parte já tinha sido transferida para o Vale da Rainha e para um outro santuário. E nessa fazenda, que era do fazendeiro, onde tudo começou, ainda restavam umas 100 búfalas, algumas adultas e algumas mais jovens. Então, foi a primeira ação que eu fiz
em um santuário. Mas foi um grupo pequeno, foram 10 pessoas nessa fazenda. E a partir daí, o projeto ganhou mais corpo e frequência. Sim. Que é o que acho que mais importa, né? A manutenção, a frequência de levar esse trabalho para frente, que com certeza eu acredito que os santuários que vocês ajudam contam muito com isso, né? Sim. Acho que, sei lá, não sei, eu vou no Santuário X no terceiro domingo do mês, estou aí, não sei se existe, mas o Santuário X, ele conta muito com a ajuda de vocês, com a iniciativa desse projeto, para que de alguma forma estejam lá para ajudar com o que puder, Sem dúvida. dentro do que é possível para cada um. Sem E que é dúvidas. sempre muito bem-vindo e recebido por parte deles, né? Sim, sempre muito bem-vindo. É bem-vindo pelo santuário, né? Que quando a gente chega num grupo de umas 15 pessoas, essas pessoas chegam abertas a fazer qualquer coisa. Sim, está ali Desde disponível limpar totalmente, né? Cocô de vaca, Claro. esfregar a parede. Então, assim, essas pessoas estão disponíveis, né, a ajudar, né? Então, eu costumo dizer que é um trabalho que a gente tem a questão de estar ajudando o santuário, né, fazendo um dia, dando uma força para eles lá naquele dia e também trazendo conscientização para os voluntários. Muitos dos voluntários não são veganos, né? Então, aí eles têm a oportunidade de estar com aqueles animais, de conhecer um pouco a história daqueles animais, de comer uma comida vegana, né? Então, assim, acaba sendo um duplo ativismo, né? O ativismo no santuário, né? Propriamente dito, com o trabalho que a gente está fazendo, e o ativismo com os voluntários. Tem pessoas que são vegetarianas e querem ser veganas, ou estão na transição, ou tem pessoas que comem carne, e aí, de repente, falam, nossa, poxa, né? Olha só, o trabalho, esses animais, enfim, tem mais contato. Então, acaba sempre trazendo uma reflexão, né, de uma alimentação diferente, tirar a carne do prato, enfim. Que bacana. E vocês são em quantos hoje no projeto? De cabeça, assim. Tem um grupo fixo, mas muito pequeno. Uhum. Mas todo mês tem gente nova que acaba aparecendo. Então, não é um grupo fixo, o mesmo grupo fixo que vai em todos os santuários. Tá. Entendi. A gente tem o nosso grupo, a gente sempre indica para todo mundo que entre, porque a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que nessa comunidade tem os santuários. E a gente sempre indica para todo mundo ir, porque, tipo assim, tem gente que vai, vou dar um exemplo, eu só posso ir no terceiro domingo desse mês. Uhum. E aí, tipo assim, a pessoa já foi no Animal Center, por exemplo, só que o terceiro domingo desse mês é no Terra. Aí fala, não, então hoje eu vou conhecer o Terra, e aí no próximo, então, tipo, não tem um fixo em cada santuário, e também tem um fixo, né, vamos dizer assim, mas está sempre vindo mais gente, e aí outro mês não vai, aí o que foi em um vai em outro, é bem misturado, assim. E aí vocês conseguem ter uma assim, uma constância, mais ou menos, de mais, sei lá, não sei, vou chutar aí, 15 pessoas por visita. Então, vocês conseguem manter uma média? Porque, é claro, a ideia é sempre que possam vir mais pessoas para que possa se prestar um serviço maior, inclusive fica mais leve, mais funcional, né, para todo mundo ali, e que, Sim. inclusive, pode ter uma entrega maior e melhor para aquele local que vai receber, né, essa atenção de vocês. Você está vendo aí do outro lado, gente? Às vezes, nós pensamos, e eu vou falar até muito por mim, assim, né, a vida é muito corrida para todo mundo. Hoje em dia está tudo muito acelerado, parece que o dia ficou mais curto. A sensação que, pelo menos, eu tenho dentro da minha realidade é essa. Só que quando nós paramos para pensar, aqui nós temos exemplos de pessoas reais que também têm seus corres, mas que ainda assim se dedicam a uma causa que faz parte, né? É dentro da filosofia de vida da pessoa e que ela encontra no meio disso tudo o tempo dela disponível ali para estar se doando. Eu acho que, acima de qualquer coisa, passa muito por isso. Pela empatia, pela entrega. E porque quando a gente doa, eu acho que, no fundo, quem ganha mais somos nós. Eu acho que o que nós recebemos é imensurável. Vai além de qualquer palavra. E quando nós falamos de animais, que como
Ele até disse aqui que no terceiro setor, geralmente, né, que já não é um setor, talvez, que tenha muita ajuda, que seja tão olhado quanto merece, né? E aqui falando em todas as áreas, seja humana ou seja lá do que for, mas falando especificamente da causa animal, é menor ainda, né? E, de novo, nós estamos falando sobre vidas, né? Como ele disse aqui, que eu fiquei passada, o cavalo que era do carroceiro e que deixaram ele cego. Gente, é surreal isso. Então, é um ser vivo que precisa também, né, de acolhida, que precisa de amor, que precisa de cuidado, que precisa de compaixão. Então, eu acho que se nós aprendêssemos, nos dispuséssemos, melhor dizendo, a entregar um instantinho nosso, uma vez no mês que seja, para que nós pudéssemos estar ali, no fundo, no fundo, no fundo, quem sempre ganha somos nós. Cara, isso é fato, né? Eu acho que não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há. Não há. Sim. Poder estar junto com aqueles animais e trocar aquela energia com eles. Eles expressam gratidão nos olhinhos, né? Porque os animais que estão em santuários, eles não têm medo, eles não passam medo. Eles estão lá, né? Já passaram por traumas, né? Mas naqueles que estão lá já há um tempo, eles já entendem que aqueles humanos que estão lá não representam medo e a troca com eles é incrível. Vai além das palavras. Vai além né? das palavras. É uma energia muito gostosa e um amor muito grande deles por nós e nós por eles. Olha, eu tive uma ideia agora que, se a direção topar, de repente gravar uma externa lá. Eu ia até lá conhecer um deles. Seria muito Pode legal. ser, direção? Claro, pode ir lá. Opa. Claro, já ajuda bastante. Olha, vamos marcar Seria aí um incrível, dia, uma então. experiência. A gente incrível. consegue fazer até a entrevista com cada uma das pessoas lá, né? Podemos... Olha, Se gente, marcar o dia combinado. certinho, né? Vamos marcar. Ó, já está alinhado aqui com a direção. Faço questão de ir até lá para Tenho poder... certeza que você Eu quero vai se ver apaixonar. essa realidade e quem sabe aí, eu não, né, possivelmente não seja eu mais uma e vá fazer Com parte certeza. desse projeto. Quem sabe, não é? Sim, Legal. sim, será muito bem-vinda. Então, já está combinado aqui. Em off, nós vamos marcar aí a data, ver direitinho, mas já está combinado. Vamos fazer essa externa aqui. Vamos Maravilhoso, gravar isso para maravilhoso. poder levar Perfeito. e dividir com as pessoas, né? Para que mais Maravilhoso. pessoas possam sentir em Isso. relação a isso. E fala uma coisa para mim. Do instante em que vocês começaram até hoje, eu acredito que vocês venham numa crescente, né, de pessoas. Então, vocês começaram um projeto com um planejamento X, eu acredito que vocês tenham aí, a médio prazo, um planejamento para que vocês consigam fazer mais coisas, ajudar mais santuários e tudo mais. Enfim, não sei se, de repente, dentro daquilo que vocês fazem hoje, nós poderíamos fazer aquilo, fazer isso, só que, claro, depende de entrega, às vezes até financeiramente falando também, porque, querendo ou não, vocês também não têm esse tipo de ajuda e depende muito da disponibilidade de cada um, né, de entrega. Mas como que vocês enxergam esse projeto de vocês daqui a um tempo? Fala, olha, daqui a um tempo eu gostaria que esse projeto, o nosso maior sonho é que ele esteja funcionando dessa forma. Qual que é a ideia de vocês? Nessa parte, assim, do médio e longo prazo, né? Acho que questão de crescer mesmo, tanto com uma base mais fixa, né? Acho que, poxa, uma das dificuldades que a gente tem é carona, porque a gente depende de carona solidária. Então, às vezes, conseguir, sei lá, pode ser, vamos supor que a gente consiga aí, sei lá, uma van para cada santuário que a gente vai todo mês. Isso já ajudaria muito. E coisas do gênero. Você falou também da expansão de santuários. Eu acho que seria muito legal a gente ajudar, sim, a construir grupos e ajudar outros grupos a buscarem isso, né? Tipo, porque, vou dar um exemplo. A gente não consegue, por exemplo, todo mês, como eu disse, que a gente nem ajuda de caronas, etc. Porque tem as caronas solidárias, mas não tem algo fixo, que eu digo uma van, algo assim. Mas não dá para, tipo, todo mês sair daqui
e em um fim de semana ir para o Rio de Janeiro ajudar, por exemplo, um santuário como o Santuário das Fadas, etc. Então, o que eu vejo, pelo menos, até em umas novidades aí que a gente está planejando aí, né? Que a gente lança mais para frente, é isso, é ajudar, é olhar, tipo assim, vou dar um exemplo aqui da SVB, né? Que é de onde a gente partiu, mas Sinergia, dentre outros, também tem em outros lugares. Mas pegar um SVB, um Sinergia da vida, que seja lá do Rio de Janeiro e tipo, incentivar eles a fazerem um grupo e eles visitarem esses santuários que eles têm perto. Por exemplo, tem outro que abriu aqui em Mojimirim. A gente tem também um grupo de ativistas bem fortes em Campinas. Campinas? Isso. E eles já vieram, inclusive, no Animal Sente, o pessoal de Campinas. E aí, de Mojimirim para Campinas é 40 minutos. Então, tipo assim, tem um santuário abrindo aqui do nosso lado. Como pode fazer? Então, vocês aí, se estão assistindo a gente, que são desses grupos de ativismo, pode entrar em contato com a gente. A gente aí na divulgação vai ter como acesso do grupo também, para vocês fazerem parte. Querem criar grupo, a gente aí dá um workshop, vamos dizer assim, né? A gente ensina como a gente fez, mostra mais ou menos para vocês não começarem cru, mas é algo bem simples, chegar no pessoal do santuário, perguntar o que eles precisam de ajuda e ir lá, botar a mão na massa, varrer um chão, esfregar, tirar cocô de vaca, entendeu? Basicamente isso. Então, eu acho que talvez não em si crescer o grupo, pode até crescer a comunidade, mas incentivar outros grupos nessa mesma ideia nossa a fazerem esse tipo de ativismo, sabe? É como se fosse um modelo, aspas, de franquia. Tipo assim, vocês têm o modus operandi de vocês, tem essa base em que vocês podem ajudar a estruturar em outros locais. Sim. Hamilton, fala uma coisa pra mim. Vocês, por exemplo, que nem ele falou, tirar o cocô da vaca, precisa de uma pá, por exemplo. Vocês, não sei se hoje vocês têm essa ajuda, de repente, vocês já tentaram buscar em empresas, nós somos um grupo que fazemos um trabalho X, nós estamos precisando de pá, de saco de lixo, de qualquer coisa, porque parece que não, parece que é uma bobagem, mas qualquer centavo conta, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Vocês já buscaram alguma ajuda nesse sentido? Bem, vou falar da minha parte. No nosso grupo, até relacionado a uma pergunta anterior que você fez, qual o tamanho do nosso grupo? Podemos dizer que em torno de umas 20 pessoas são voluntários fixos. Fixos, que tá. em algum mês eles vão participar de algum santuário. Não necessariamente essas 20 pessoas estarão nos 3. Sim. Dos quais nós realizamos esse trabalho voluntário. Mas no grupo que a gente tem no WhatsApp, tem mais de 100 pessoas. Então, quando nós precisamos de algum recurso, como para comprar uma pá, aquelas lavadoras de alta pressão... Sim. A VAP, acho que a VAP é a marca, né? Não sei. Não sei também. Não, mas o ok. modelo ou se é a marca. Tranquilo. Então, o que nós costumamos fazer é pedir nessa comunidade do WhatsApp. Pessoal, quem pode... Precisamos de R$1.000 para comprar esses itens de limpeza, esses alimentos. Quem pode ajudar? Então, geralmente, os recursos que nós conseguimos são doados dos voluntários desse grupo do WhatsApp. Próprios voluntários. Sim. Mas vocês nunca pensaram em, de repente, criar aí uma apresentação de vocês e chegar nessas empresas, nem precisa ser numa grande, numa empresa. Olha, nossa proposta é essa, nós estamos no começo, estamos buscando ajuda, porque se vocês conseguirem o mínimo que for, já ajuda, porque aí, claro, a gente sabe, né, melhor dizendo, que quem está começando sempre é muito desafiador. O começo sempre é mais desafiador para tudo, né? Porque, ainda mais hoje em dia, nesse mundo de rede social, as empresas querem aparecer para milhões, milhares de pessoas, né? Então, e geralmente os pequenos, eles não têm tanta chance quanto os maiores, mas, de repente, procurar empresas menores que, não sei, fazer um checklist. Olha, o que mais nós utilizamos são esses itens. De repente, buscar alguém, olha, somos um grupo assim, assim, a nossa causa é essa, você tem disponibilidade de ajudar com algo? Porque qualquer coisa talvez seja bem-vinda, de repente é
é uma possibilidade que vocês possam ter, né? De uma ajuda, possibilidade né? de poder falar da empresa que está doando. Isso, né? exatamente. A gente tem esse projeto, mas a gente ainda não... Atualmente, a gente vem buscando mesmo com os próprios voluntários, né? Entendi. Mas existe aí um projeto da gente começar, como você falou, contactando empresas menores para ver se existe interesse. Até, às vezes, produtos que estão para vencer. Exatamente, né? é isso. Aquele produto que ele tá ali, que não... Né, Que vai ser descartado. Isso, e de repente ali você eles pode podem reaproveitar, doar, né, pra exatamente. gente. Isso está No radar. tá no nosso radar aí para a gente dar uma olhada. Porque com certeza qualquer ajuda é sempre bem-vinda, Sem né? dúvida. De todos os lados sempre é bem-vinda. Sim. E hoje vocês visitam 3 santuários, Sim. que são... O Animal Sente, o Terra dos Bichos e o Abraço Animal. E eles ficam localizados aonde? Tudo na mesma região ali. Ó, São o Abraço Roque, Animal Cotia. e o Terra dos Bichos fica na cidade de São Roque e o Animal Sente na cidade de Cotia. Cotia. E esses santuários, cada um tem mais ou menos quantos animais? Sim, mais ou menos. O Terra dos Bichos tem em torno de 500, um pouquinho mais de 500 animais. O Animal Sente... Também, mais ou menos isso. Talvez não chegue a 500, mas está quase. Nossa, é muita 500 coisa, né? animais. O Abraço ele é um pouquinho menor, ele tem muitos animais, mas a grande maioria são animais de grande porte, principalmente equinos. É em torno de uns 50. Isso, uns Cavalo. pouquinho para cima, assim. Mas aí tem os outros animais, mas o maior, o mais foco deles é equinos. Assim, então, Equinos. isso. E é isso, né? Para cada um desses animais, foi que nós estávamos falando antes, né? Tem que ter ali uma mão de obra, um prestador especializado naquilo, né? Sim. Porque Sim. é um mundo à parte, Sim. que tem as suas necessidades, né? Que tem que ter aquele olhar, aquele cuidado, a forma de se alimentar, de ser cuidado, de ser tratado de uma Sim. forma específica, né? Sim, sim, o recinto próprio para ele. Exatamente. Né? Tem- Esses locais, eles têm... Os veterinários que participam, eles têm voluntários assim ou geralmente são... Agora veio essa curiosidade. Muitos, assim, eu posso falar pela base do Abraço, acho que eu já vi também quando a gente foi no Terra, né? Do Terra tem. Mas fala do Abraço, depois eu falo do Terra. Essa mesma ideia. Eles abrem para campus, né? Então, tipo assim, vai o professor lá, cuida do bicho, em troca disso os alunos observam, tem como aula. Ah, Então, tá, tem a esse maioria tipo dos de bichos, troca. Ah, entendi. Eles têm ali eles têm veterinários específicos, eles são Que eles conseguem cuidados. através dessas parcerias, Dessas assim. parcerias. Ah, tá, porque E- eu estava preocupada em, tipo, precisa do veterinário, do profissional ali, mas aí é um voluntário ou eles têm que dispor de algum recurso para pagar, Então, entendeu? dependendo do que vai ser feito, ainda assim necessita de recurso. Dependendo do que vai ser feito, tem que fazer levantamento de dinheiro para comprar algum remédio muito específico, alguma operação muito X. Dependendo, mas tem-se sim Que interessante esse- isso, né? essa troca. E também muitos cuidadores que estão à frente dos santuários, eles conhecem bem também dessa parte de veterinária. A Nana ela não é veterinária, mas ela conhece muito. Sim. A Karina também é outra que ela conhece demais. Inclusive, no Abraço Animal, um dos levantamentos de fundo dela é essa questão de cursos. Ela tem parceria com esses justamente por lá ser um foco em equinos, ela tem parceria com muitos veterinários e tal, e acaba sendo uma das bases de levantamento de dinheiro. Claro que perto do gasto não chega perto, mas já é uma ajuda. Sabe? Claro, Uhum. uma super ajuda, né? Sim, sim, sim. Poxa vida, hein, gente? É o que eu falo. Eu não consigo nem de longe dimensionar o que é essa realidade. É bem... É surreal, assim, né? Às vezes eu escuto ela falando nos stories dela, né? Das coisas, né? Do valor das coisas, né? E eu que fico vendo, né? Também sou uma ouvinte ali e sigo ela. Eu fico desesperada, né? Desesperada. Imagina ela, né, que está passando por essas necessidades, precisando de um atendimento veterinário, precisando comprar ração para os bichos, a ração acabando. É puxado. É puxado. Já teve vezes que eu estive, né, nos santuários, não só no Animal Sente, mas em outros também, e estavam, assim,
com os tonéis cheios de ração para os bichos lá. Tem vezes de ir e não ter nada de ração. Tá vazio mesmo. Sabe? Dos voluntários terem que ir na estrada lá cortar bananeira, folha de bananeira para dar para os porcos. Para poder improvisar ali uma refeição. Sei lá, os cavalos com aquilo. Entendeu? Porque não tem mesmo, né? Então, assim, os custos são altíssimos, assim, né? É tudo muito caro. Prefeitura, pelo menos a isenção do IPTU, não é mesmo? Meu Deus do céu, já ajudaria demais, por exemplo, né? Sim. Qualquer ajuda sempre é bem-vinda, porque se viesse um pouquinho de cada lado, pensa só. Mas Pois mínimo que fosse pensa de cada só. lado. Ia ser uma ajuda, ia dar um respiro, ia falar, ufa, É, nossa, consigo respirar. Né? Porque acho que verdade. fica naquele modo de sobrevivência em alerta o tempo inteiro, o né? tempo todo. O tempo todo. Tipo, você acabou de dar comida aqui. Você não sabe amanhã se Então, vai ter. eu tenho ração aqui para uma semana. É Ok. Aí tá chegando no 5º dia, e aí, como fico? O que faremos? E aí, aqueles olhinhos todos olhando para você, né? Eu vejo muito lá, claro, né? Eu tenho animais em casa, tipo meus gatos, quando querem comer, que eles sobem em cima da mesinha, ele só fica parado me olhando. Tipo, humana, cadê a minha comida, minha ração? Mas sempre tá ali, né? Sim. E agora, não consigo dimensionar para tantos animais assim. Olha, essas pessoas, elas são verdadeiras heroínas. Total, são heroínas. Olha, eu deixo aqui a minha Totalmente. grata, eu deixo aqui o meu reconhecimento Sim. e o meu aplauso para você, porque, meu Deus do céu, eu não sei se eu teria essa estrutura, Com certeza. não só de entrega, mas emocional também, Sim. emocional, para poder estar ali, me doando de uma maneira total, sem saber como vai ser amanhã. Quer dizer, nós nunca sabemos, na verdade, mas eu quero dizer assim, questões práticas, né? Eu sei que amanhã na minha casa eu tenho refeição. Sim. Eu sei que eu vou tomar banho, eu sei. E aí, você que faz isso, você que está nessa linha de frente, meu Deus, fala, caramba, daqui 5 dias, como que vai ser? E você segue, apesar de tudo, porque você é movido pela sua entrega, pela sua verdade, pelo seu amor, pela sua intenção e pelo seu coração. Então, o meu maior respeito para você. Sério. Todas as minhas honras e o meu respeito. E quero que você saiba aí do outro lado que esse espaço sempre vai estar aberto para você aqui. Sempre. Sempre. Porque esse espaço, ele foi feito para dar voz para quem não tem. E na linha de frente sempre vem os animais. Sempre. Isso aqui é... Então, eu quero que vocês se sintam sempre convidados aqui, a estarem aqui, para falar o que vocês quiserem, porque esses microfones estão abertos para isso. Muito obrigado. É sobre isso que a gente está aqui. Também, não só, mas também sobre isso. E eu quero trazer cada vez mais temas sobre esse. O veganismo tem que ter uma voz mais atuante aqui. E é isso Obrigado. que eu quero. Agradeço aí a oportunidade de podermos falar sobre santuário, sobre esse projeto. Exatamente. E aí você tinha comentado alguma coisa sobre, talvez aí Não, também só voltando um pouco lá da pergunta, sobre a questão dos veterinários, do Hamilton também, lá do Terra e tal. Não, pode Tá ok. manter aquela lá. Não tem? É porque é a mesma coisa, basicamente, não é? Troca com a... É que não é sempre, nem sempre tem troca. Sim, Para algumas situações, sim. No caso do Terra dos Bichos, tem um veterinário que ele é especializado nos ruminantes. Então, nas cabras, ele que cuida das cabras, dos bois e também dos cavalos. Então, e ele é professor numa faculdade particular. Sim. Então, tem um combinado aí entre ele e a Cíntia, eu não sei os detalhes. A Cíntia é fundadora do Terra dos Bichos, mas ele leva os alunos para dar uma aula lá e ele ajuda, de alguma forma, com o serviço dele como veterinário. Mas muita coisa ali, o santuário ele precisa arcar com os custos. Precisa pagar pela veterinária que cuida só dos cachorros, precisa pagar alguma coisa para o veterinário que cuida dos ruminantes, os animais de porte grande, e tem que pagar alguma coisa para um terceiro veterinário que cuida dos outros animais. Então, nem Uau. sempre tem essas possibilidades de troca,
Mas não é sempre, Mas né? os veterinários, eles não são, assim, voluntários 100%. Claro. Eles devem fazer algum desconto. Ah, isso que eu ia falar. Paga Talvez tenha ali um depois. valor reduzido, É. mas de qualquer forma Põe é um na conta, investimento, sim. né? E tem medicamento, vacina, Exames, antibiótico, né? exame. Laboratório isso pra aí tudo pagar, né? Isso Teve custa, né? uma situação nesse ano envolvendo um porco lá no Santuário Terra dos Bichos, que ele estava com um tumor, foi identificado que ele estava com um tumor, e ele precisava passar por uma cirurgia. E não é todo veterinário que é especializado para cuidar de porcos. Sim. Então, eles tiveram que entrar em contato com uma veterinária que é muito famosa aqui no Brasil. Eu acho que só tem ela que cuida de porco. Que chama Doutora Pig. E aí tiveram que pagar. Ela é especializada em porcos. Tanto Então, é que é a tiveram que doutora pagar. Pig, né, É, minha doutora gente? Pig. Então, tiveram que arrecadar fundos, primeiro, para transportar o porco até a fazenda, a Até o chácara dela, local. até o local, Uhum. para que ela fizesse a cirurgia lá, depois do pós-operatório, pagar essa estadia e depois pagar o transporte novamente para trazer o porco de De lá. volta. Então, é uma mão de obra bem especializada. Que tem o seu valor, que tem o seu custo, por né? ser especializado, Exatamente. tem um valor mais alto. Então, nesse caso, não foi um trabalho voluntário. Se ela fez algum desconto ou deixou para pagar depois, Sim, não mas de sei, qualquer mas forma vai ter que tiveram que pagar em pagar, algum vai ter que momento, pagar. né? Sim. É mais ou menos o que acontece lá. Tem essa troca em algumas aulas, mas tem essa questão das especificações também. Né? Então, vocês sabem, só um parênteses aqui, falando de profissional específico. A minha gatinha, uma vez, ela engoliu o meu frufru, chuquinho do cabelo minha. Ela tava brincando assim e eu virei um instante. Na hora que eu olhei, foi questão de segundos, que eu virei para trás, ela tava fazendo... Eu falei, meu Deus. Aí eu fui desesperada. Fui pronto lá para a clínica, né? Aí cheguei lá, foi fazendo as tomografias e tava lá o elástico. Aí fez de tudo. Durante 4, 5 dias, deu injeção para induzir o vômito, ia sair nas fezes, enfim, não saiu. Falei... Aí o veterinário falou, olha, ou opera, abre para tirar, ou faz em endoscopia. Que aí empurra. Que aí você vai e puxa. Sim. Aí eu falei, bom, eu não queria abrir minha gata toda para poder... A cirurgia, eu lembro que na época ia ficar em, acho que, R$800. A endoscopia em 2,5. E aí eu fui para endoscopia. E aí quando ele puxou, tinham 2 elásticos, não um só. Eu quase caí dura. Mas o que eu quis dizer com isso, eu abri esse parênteses, porque você vê, endoscopia no animal é algo mais específico. E eu... E assim, a endoscopia durou 20 minutos. Sim. Graças a Deus foi tudo bem, mas foram exatos 20 minutos em que ele fez o trabalho dele bem, graças a Deus, mas foram R$2.500. Ou eu abri a minha gata inteira para... Que né? eu acho que daria até mais trabalho, seria Exatamente. mais perigoso, mais Exatamente. demorado, né? Exatamente. Então, essa doutora, né? Então, por exemplo, aí acredito, né, que enfim, mas há coisas que não têm preço, elas têm valor, que é a vida. Né? Então, acaba se dando um jeito, nem que pague em 50 vezes a perder de vista um dia, quem sabe. Devo, não nego, pago quando puder, né? Mais ou menos isso, e vai seguindo. E as coisas vão acontecendo, né? E aí, só um adendo aí, né? Que o Hamilton falou da doutora Pig, dela ser especialista em porcos. Eu tava falando com os amigos meus veterinários, já comentaram dela mesmo, e o fato dela ser uma das únicas, se não a única especialista em porco, assim, é porque ninguém vai para essa área, porque porco, ele é um dos animais que menos vive, principalmente como pet. A vida dele para você ver, né? Aí entra agora a questão da militância do veganismo mesmo, que é porque o porco, quando você é veterinário lá, porque no curso de veterinários tem toda a dessensibilização, etc, né? Não que não existam veterinários veganos, existem muitos, mas existe essa matéria do curso, inclusive eles contam essas coisas pra gente. E, tipo assim, o porco, ele é um animal feito pra nascer, crescer, morrer. Ponto. Meu Por Deus, isso que é não surreal existe pensar especialistas em porcos como pet. Eu não lembro a estimativa de vida que tava colocando lá, mas, tipo assim, um porco que passe dos X anos de vida, você não acha, você levar um veterinário comum, ele não vai saber como tratar, porque ele fala,
É impossível isso, sabe? Tipo, Porque ele impossível, foi assim, criado para morrer em certa idade. para a em indústria certo da tempo. alimentação, né? Exato. É, Do abate Para da crescer alimentação, né? rapidamente, ser abatido. E pronto, acabou. Exato. se crescer, né? Se não- É, se crescer. E aí vocês têm um projeto, não é isso? Que vocês falaram, nós falamos em off, na verdade, de fazer não sei para quando, um documentário, alguma coisa assim? Esse aí ainda tá em andamento. Vamos ver aí. Esse daí vou liberar mais pra frente. Mas a ideia era demonstrar... É basicamente pôr o podcast que a gente tá falando aqui, só que numa tela no ao vivo mesmo. Na né? prática, É, né? na prática. Ali na real, Mostrando ali, exato. real Mas e oficial. esse aí, se tudo der certo, vamos ver 2026. Porque é aquilo, né? Eu não sou documentarista, eu não entendo nada de cinema, eu sou só um ativista com uma câmera e com contato dos santuários. Basicamente é só isso. Vamos ver o que vai sair. Ah, mas tenho certeza que vai sair coisa boa daí, né? Quem sabe aí no encontro vem outras pessoas que aí queiram ajudar nisso tudo, que Uhum. tenham experiência, né? Que Sim. queiram ajudar e buscar fomentar parcerias aí para que possa se estruturar e cada vez crescer mais, né? Sim. Ah, tá. Você disse em algum momento aqui da nossa conversa que as pessoas elas podem apadrinhar, né, um animal. E geralmente, em vias de regra, existe alguma exigência ou algum valor mínimo para isso que vocês saibam assim? Em relação ao Terra dos Bichos, tem uma voluntária que se disponibilizou para cuidar dessa parte, criar uma página e conversando com a Cintia, que é a fundadora, verificar quais poderiam ser os animais para ser apadrinhados. Então, esse site está sendo criado e alguns animais já foram escolhidos. Vai ser feita uma divulgação pelas redes sociais, informando quais são esses animais, como a pessoa pode apadrinhar. Então, ela escolhe qual é o animal e contribui com um valor, né, mensal. Será definido alguns valores, 3 valores, né? Tá. Por exemplo, 30, 50, 100 reais. Ok. Mas vai ter um valor mínimo para a pessoa Claro. fazer esse apadrinhamento. Ah, Então, já é um legal. projeto que está caminhando. Ah, muito bom. No abraço é essa mesma pegada. Aí só você fala com a Karina lá e aí ela te passa os animais que você pode apadrinhar, valores e tal. É a mesma ideia, assim, do Terra, assim, o abraço lá. Bacana. Sim, também. E tem algum requisito básico, mínimo, necessário para a pessoa se tornar um voluntário ou não? Eu acho que o requisito básico é ter disposição para ajudar. Sim. A pessoa realmente querer dedicar o seu tempo para ajudar o próximo. No caso, o próximo é os animais. Sim, sim. Então, acho que esse é o requisito. A pessoa ter boa vontade, disposição para ajudar. Independente se ela é vegetariana, vegana, Sim, se sim. tem uma Claro, dieta né? onívora. Até bom que não seja, né? Porque aí é uma possibilidade, né? De vivenciar aí esse dia diferente, né? Bacana. E os santuários, eles recebem algum tipo de retaliação das indústrias ou dos locais que esses animais são recolhidos? Já aconteceu isso? Porque, na verdade, se a gente for falar sobre isso, é brigar com gente grande, né? Desses 3 santuários dos quais a gente está mais presente, não escutei nada a respeito de retaliação. Mas tem santuários grandes, como o Vale da Rainha, que publicamente na própria rede social Uhum. do Vale da Rainha, ela fala sobre essas retaliações de fazendeiros próximos ao local onde está esse Uau. grande santuário, seja para derrubar a cerca, tentar roubar os animais, seja roubar no momento em que eles são transportados de um local do santuário para outro, ou simplesmente tentar roubar os animais que estão no santuário. Sério? Então, santuários grandes, isso acontece. É mais comum do que esses que nós atuamos, que são menores, mais isolados. Não tem essa briga com grandes fazendeiros, né? Porque foi o que eu falei, é briga com gente grande, né? Tá falando É, de um mundo aí que é... No Vale da Rainha, quando eu estive lá, ela me contou que abriram até uma estrada
para as búfalas irem para outras fazendas, assim, para roubar. Várias tinham sido roubadas. É né? mesmo? Era Meu Deus, que absurdo, gente. mas aí a gente está falando de um santuário muito grande, com muitos animais, e aí, nossa, a gente não consegue nem dimensionar isso também, como é controlar isso, né? Muito difícil. Agora fala aqui pra mim, cada um de vocês vai me responder. Qual foi, tipo assim, a experiência mais foda, mais fodástica que eu tive, assim, dentro de um santuário, interagindo com o animal, fazendo isso e aquilo, e qual foi aquela que mais tipo, que dor, que coisa, assim. Se vocês tiveram, né? Eu tenho. Experiências que sejam antagônicas, assim, tanto de puta, que Começa aí da hora, eu tenho que puta, pensar. isso machucou demais. Eu fiz uma visita, aí nesse dia, eu não fui como voluntário para ajudar. Era uma visita monitorada, que foi no Vale da Rainha. Esse local se situa em Minas Gerais. E nessa visita monitorada, a Patrícia, que é a responsável, ela conta a história de alguns animais. Então, ela começou a contar a história de um cavalo que foi cegado, né? Igual esse exemplo que ele tinha mencionado. Então, ela contando toda a história, e aí o cavalo estava lá. Então, ela contando a história, eu olhando o cavalo naquela situação, praticamente sem as órbitas, né? Meu Deus. E da maneira como ela contou, e eu acho que juntou tudo. A história, a imagem, eu vendo o cavalo naquela situação, e imaginando o ocorrido. Então, foi um momento que me marcou muito, que eu me emocionei realmente. E assim, um momento, tipo, foda, cara, que da hora. Foi muito bom, assim. Numa troca com... Se é que teve, né? Numa troca com o animal, você tá ali fazendo alguma coisa, e você fala, que bom isso aqui. Se não teve, ok. A gente vai... Se você lembrar, você fala. No meu caso, é que esse me marcou... É claro, marcou de uma forma... como posso dizer? Foi uma história triste, né? Eu me sensibilizei. Acho Mas que é uma pensando... dualidade, né? Mas pensando em momentos mais alegres... Acho que o fato de ver que o grupo está crescendo, ou na primeira vez que a gente vai visitar um santuário e tem um animal que não é um animal que a gente tem muito contato. Basicamente, a maioria das pessoas tem mais contato com cachorro e gato. Né? Cachorro e gato, Sim. talvez porquinho da Índia, ou um passarinho que fica preso. Mas quando eu fui no Terra dos Bichos, e foi a primeira vez que eu pude fazer carinho num porco, ficar que perto legal. e abraçar. Então, para mim, Bonitinho. foi muito gratificante. E ver a resposta dele com o nosso carinho, né? Como se fosse um cachorro. Porque os porcos dizem que são tão inteligentes quanto já ouvi quanto os falar cachorros. isso mesmo. Que bonitinho. Então, foi um momento que, para mim, foi muito gratificante. Por ter sido a primeira experiência, né, com o porco. E ver a maneira como ele reagiu. O toque. Bonitinho, gente. Só de encostar a mão, ele já caiu. Tipo, pra você fazer carinho. Fazer carinho. Ai, gente, Esticou olha as pernas isso. pra gente fazer carinho na barriga. Então, Coisa boa. E você, minha Foi bem querida? legal. Ai, quero passar por isso Olha, também. eu não tive, assim, nenhum momento de ver um animal passando por muita necessidade dentro de um santuário, né? Tá, mas isso independente seja com animal, uma situação específica que te marcou muito, e se não teve, que bom. Não teve uma situação que me marcou, que bom. assim. Tem as histórias dos animais, né, que a gente fica muito triste, mas muito feliz também porque eles estão lá, né? Mas, assim, o que me marca muito, e não é um único animal, mas é toda vez que eu vou no santuário, são os porcos. Você não tem noção como eles são afetivos, como eles gostam que você coce a barriguinha deles, assim, sabe? É mesmo, gente? Que então, assim, para mim, fofos. o momento Bonitinho. o momento mais gostoso da minha ida no santuário é esperar o momento que a gente leva fruta, a gente leva melancia para eles adoram comer melancia. Por quem adora melancia? Adora melancia. mesmo? Eu E a gente sabia. leva melancia, a gente leva cenoura,
né? E aí você coça a barriguinha, eles viram de barriguinha para cima e comem, se lambuzam. Isso para mim Gente, deve ser uma delícia. Isso é uma terapia, não é? Isso para mim é terapêutico. É terapêutico isso, né? terapêutico. Acho que você chega ali, Total, sei lá, né? Cada um com seu... Todos nós temos as nossas Sim, questões. sim. Aí você vai lá, aí esse bichinho simplesmente faz assim, ó. Dá a barriga, dá aquele barrigão enorme para você, aquele barulho que às vezes quem não está acostumado com porco assusta, né? Porque ele faz um barulho meio de, sei lá, de monstro, né? Aquele grunhido dele. Mas eles são muito legais, assim, são muito dóceis, são que muito queridos, muito bonitinhos. amáveis. Então, assim, para mim é uma Gente, delícia. que tudo. E você? Eu- Teve? Tive, assim, acho que eu vou ser o chato do grupo agora. O chato do rolê. O chato do rolê. Não, é que assim, eu cresci no interior, né? Então eu tive muito contato com bicho, assim, e tal. É claro que a gente vê com outros olhos depois de vegano e tal, mas eu acho que, assim, momentos que me marcaram, vamos colocar entre muitas aspas, ou que me marcam negativamente, que não me marcam, na verdade, mas que talvez eu acho que tá menos com história de bichos, porque se eu vejo a história triste daquele bicho, que eu acho que é o que o Hamilton falou lá do cavalo cego, né? Eu entendo que foi triste, mas ao mesmo tempo é muito feliz que ele não tá mais lá, ele tá aqui agora onde ele pode ser cuidado, por mais que ele esteja com pata quebrada, que ele entendeu? Então, tipo assim, acho que essa dualidade gera mais para um lado positivo, mesmo que tenha esse impacto primário. Mas assim, né, que nem eu falei, vou ser o chato do rolê, vou brincando, assim, né? Tipo, Fica à entre vontade. aspas. Eu acho que o que me tira um pouco para um lado negativo é voluntário que não vai para ser voluntário, né? Acho que todo mundo já teve um grupo de voluntários assim. Ah, é? Que aí tá todo mundo ali levando saco de esterco nas costas, limpando o chão, limpando janela, e tá lá alguém, um casalzinho, passeando de mão dado, colhendo fruta, tirando foto. Ah, não, gente. Isso Aí então aí. vai fazer uma visita assistida, né? Que fala, pronto, E né? pelo menos Ué. você tá ajudando financeiramente. Pois o é, e aí seu você vai poder tirar sua foto, colher sua fruta, ficar admirando ali, né? Vai estar ajudando de uma outra forma, não vai estar atrapalhando, né, Sim, gente? sim. Esse talvez seja um que me tira, às vezes, do centro, às vezes. Não, sabe? é isso, independente se for com animal ou não, alguma coisa que te fala, uau, não, assim não, né, gente? É que eu acho também que às vezes a pessoa fica tão deslumbrada com aquilo tudo. Eu já fui essa pessoa, tá? Ui! Vai rolar uma DR aqui. Eu já fui essa pessoa. A gente Mas, sabe medir e relevar. É porque óbvio, às vezes né, a gente sabe? fica com, né? Você chega, as primeiras vezes que eu fui no santuário, eu queria tanto ir, assim, e era difícil conseguir alguém. Eu falava com o Heitor, para chegar no Heitor demorou. Eu tentei de outras maneiras, ir em santuário nunca dava certo. Ah, homem é difícil, gente? Não, eu não conseguia A grupos gente ainda para não tinha os ir, grupos. né, para Não, ir tô brincando. conhecer. E aí eu cheguei no Heitor, eu acho que a primeira visita que eu fiz foi no Animal Sente, e foi com É que você foi com a o primeira Heitor. mesmo. Você foi na o Hamilton também foi, não foi? A primeira que foi a estreia foi todo mundo, se eu não me engano. Que foi com o Marcinho, que foi uma galera. foi umas 15, Então, 20 pessoas. foi essa. E eu fui essa pessoa, né? Assim, eu cheguei lá e eu fiquei tão deslumbrada com aquilo, de ver aqueles animais todos soltos ali. E fiquei lá, queria saber de tirar foto, passar a mão nos bichinhos. Que até esqueceu, né? Por que Até tava ali, né? O que esqueci levou a de- pessoa a chegar ali, né? Mas eu acho que aí também cabe na hora que a gente chega no lugar, né? Que a gente faz um café da manhã comunitário, cada um leva algo para compartilhar. E aí a gente sempre faz uma reuniãozinha antes, né? E a gente conversa sobre isso, né? A gente conversa pontuar sobre ali, isso, né? sobre o trabalho que vai ser feito, né? E quanto mais rápido a gente fizer aquilo que tem para ser feito, mais tempo a gente tem depois. Para desfrutar do Pra- lugar, né? Para contemplar, para curtir ali um isso, pouquinho, né? Interagir, Inclusive, ficar ali, né? a maioria dos santuários tem a divisão dos grupos para já Sim, saber especificamente o que vai ser feito. Tem que ter um mínimo No de terra. organização ali, Sim, né? sim. Para poder Sim, ser sim. funcional, né? Senão, tem várias pessoas ali e acaba não fazendo nada, né? Sim. Para poder ter um direcionamento, né? E eu acho que da parte que me toca mais bonito, assim, não é nem o contato com os animais, assim, que acho que já acostumei, assim, né? Não sei. Mas eu acho muito bonito ver essa base de conversão, vamos dizer assim, né?
Vou dar um exemplo. Teve uma menina, eu não lembro se foi no Animal Center ou se foi no Abraço Animal agora, que ela falou que ela virou vegana por causa de porco. Ela via coisinha de porquinho, ela tinha um porquinho de pelúcia, só que ela nunca tinha visto um porco. Quando ela viu o porquinho lá do espaço, que ela foi, eu acho isso bonito. Esses momentos dessa interação, sabe? Que nem no Animal Sente, teve uma visita com uma conhecida minha, na verdade 2 pessoas, né, que eu conheço, que uma já era ovolacto e saiu de lá vegana, e essa daí acho que vai ainda, né, ela continua indo em algumas visitas esporádicas, e uma foi só nessa, mas nessa ela parou de comer carne e virou ovolacto. Pronto, aí, gente. Você entendeu? Então, Aí, acho que esse vai indo, momento, né? É pra isso mim, que eu falo sobre o duplo ativismo, né? Isso Exato. mesmo. É isso. eu acho que pra mim o mais bonito são esses momentos, Que bacana. esses lampejos de momentos, assim, Puta, que é muito específicos. legal. Sim. A direção falou que eu tenho só 5 minutinhos, porque é assim, né, gente? Que é assim. Eu quero agradecê-los muito por estarem aqui. Foi o que eu falei, o veganismo agora ele vai ter cada vez mais espaço aqui. Os microfones estão sempre disponíveis para vocês. Vamos marcar a nossa externa lá. Sim, quero conhecer, quero mostrar para a gente poder, né? Tá divulgando como é essa realidade, compartilhando com as pessoas. Eu, do meu lado, já vou me despedir. Depois, cada um fala o seu tchau. Deixem as redes sociais. Nós vamos, né, depois deixar por escrito aqui. E é sobre isso. Juntos somos mais fortes. Sem dúvida. Né? Para você que está aí do outro lado, olha só. Eu convido você a vir e conhecer o lado verde da força. Go vegan. Porque não é ser melhor do que ninguém. Não é, nem de longe é sobre isso, né? Porque eu já escutei isso de várias pessoas. Trabalho dentro de um lugar vegano e muitas pessoas nos colocam no lugar ali com uma resistência, um ranço. Gente, não é sobre isso. Existem pessoas e pessoas em todos os lugares, né? Mas além das pessoas, o que vem por trás disso? Que é a causa? A essência do que se é, né? Eu vou... Enfim, não vou me estender muito mais, porque eu já ia dar um spoilerzinho de outra coisa, mas eu vou ficar quietinha. Então, para você que está aí do outro lado, mais uma vez, te agradeço muito. Espero que você possa ter se sensibilizado um pouquinho sobre tudo isso, que você vá buscar as redes sociais dessas ONGs, desses santuários que estão ali fazendo esse trabalho, de pessoas que precisam de ajuda, desses animais que precisam do mínimo. Se de repente você não puder ir presencialmente, mas puder ajudar de alguma forma financeira, divulgando nas suas redes, enfim, qualquer forma de ajuda é sempre bem-vinda, tá bom? Então, um forte beijo para você, um beijo enorme e com aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite. Honre você e a sua história, porque sempre é de você, para você e por você, que é diferente de só você. Um beijo grande. E aqui eles vão estar se despedindo, falando tchau. Começa aqui e segue a vida. Bom, pessoal, obrigado aí. Acolher a gente aí na casa de vocês, onde vocês estão assistindo. E, bom, como eu disse, vai estar as redes sociais aí, tanto do projeto, quanto acho que as nossas também, né? E para quem quiser, para quem tem um santuário perto, quer saber como agir, quer fazer alguma coisa do gênero, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, lá na bio do nosso Insta, tem o contato direto do WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a gente, com qualquer um dos 3 aqui, a gente dá uma ideia de como vocês podem começar, de aonde vocês podem ir, dependendo aí de onde você mora, se tem um santuário perto. Enfim, é isso. Valeu. Agradeço demais por ter a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso projeto. E se você quer participar com a gente, né, de um dia gostoso, com uma galera legal, uma galera acolhedora, na natureza, com os animais, vem
Vem com a gente, que é muito gostoso. Muito obrigada. Quero agradecer também a essa oportunidade e vocês aí que estão nos assistindo. E convido vocês a, pelo menos, conhecerem uma vez na vida algum santuário para ter essa experiência, para enxergar os animais de uma forma diferente, que realmente vai fazer muita diferença. Belezinha, então. Aqui, ó, eu tenho o hábito de me despedir dando as mãozinhas, todo mundo. Valeu, beijo! Muito obrigado. Até mais, pessoal. Uhul!